Aleluia. Boa noite, queridos e queridas, graça e paz da parte do nosso bendito, amado, adorado e presente Senhor Jesus. Aqueles que estão conosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E daqui, apesar de não enxergar muito bem, eu vejo a minha prima que está com a gente pela primeira vez, a Anne, e o tio Paulo. Deus abençoe. É isso mesmo, né? Eu não estou vendo errado não, né? Mas sejam bem-vindos, queridos. Olha, hoje é o nosso 12º encontro nesse mergulho que nós temos feito na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios. E na semana que vem a gente finaliza essa breve, mas preciosa jornada que a gente tem feito aqui na comunidade. E tem sido algo muito especial. Nessa jornada nós temos buscado compreender o que gerou a igreja, como a igreja se define e para o que a igreja existe. E como eu disse, tem sido um crescimento gracioso, graças ao Senhor. E hoje nós temos um pouco a cobrir, por isso vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós expressamos a nossa dependência diante de Ti, expressamos, Senhor, como nós precisamos que o Senhor venha intervir nessa hora mais uma vez e falar aos nossos corações, falar aquilo que palavras humanas simplesmente não são capazes de gerar no nosso interior. Clamamos por vida, clamamos por edificação, clamamos pelos Teus sinais, Senhor, em nosso viver, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Assim, mais uma vez, nós oramos. Amém, amém, amém. Agora há pouco nós finalizamos a primeira etapa da nossa formação de novos membros aqui da Livres. Nessa primeira etapa, nós buscamos entender juntos quem somos, né, como igreja, e nos preparando então para o primeiro culto de aliança de membresia aqui da nossa comunidade. Nós estamos caminhando para isso, já faz um pouco mais de um ano que temos nos reunido e temos nos entendido como igreja. E se você chegou há pouco, mas entende que faz sentido você fazer parte dessa comunidade, em breve novas turmas elas vão ser abertas e você também vai poder participar desse lindo processo, né, de se tornar membro ou membra aqui da Igreja Livres. Inclusive, em breve nós vamos estar falando sobre a importância, a relevância da membresia, né, graça do Senhor. E agora há pouco também eu falei sobre a autoridade da Bíblia em nossas vidas e falei da forma saudável de se ler e de se compreender a Bíblia. E eu menciono isso agora porque hoje nós vamos tratar de um texto bastante polêmico, né, eu confesso, e que gera posturas diferentes. E para começarmos a falar sobre esse texto polêmico de hoje, antes se faz necessário nós rapidamente falarmos sobre essa forma saudável de se ler e de se compreender a Bíblia. Porque um dos grandes vilões da existência de compreensões não saudáveis, equivocadas dos textos bíblicos é a falta do entendimento de que os textos da Bíblia não devem ser, em muitos casos, apenas lidos. Tem gente que acha que, para se entender a Bíblia, e a gente entende isso, obviamente,
Mas existem vozes que dizem que, para se entender a Bíblia, basta apenas ler e orar para Deus dar o entendimento. E a oração, com certeza, ela deve nos acompanhar na leitura da Bíblia, mas eu ouso dizer que oração por si só, muitas vezes, não basta. E como prova disso, a gente percebe pessoas alegando que Deus deu a elas a revelação do sentido de um determinado texto, sendo que outros alegam que Deus deu a elas outros sentidos ao mesmo texto. E aí a gente percebe uma certa confusão. E eu tenho dito isso repetidas vezes, aqui por meio desse púlpito, né? Eu tenho dito que os textos bíblicos, eles não foram escritos primeiro para nós, que vivemos no Brasil no século 21. Os textos originais bíblicos foram escritos em outras línguas, em outras épocas, por pessoas e para pessoas que tinham uma forma diferente de entender o mundo. São milhares de anos que nos separam desse mundo bíblico, e nesse mundo a gente encontra diferenças culturais, né? A gente encontra formas, né, de se escrever e de se ler bastante diferente das nossas, dos nossos dias. Por isso, existem momentos em que apenas ler e orar não são o suficiente. É preciso uma busca, é preciso se apoiar no entendimento de mestres, né, a quem o próprio Senhor separou para a edificação da igreja. Então, se você não tem o domínio das línguas originais, você vai precisar recorrer à ajuda de gente que entende bem, conhece bem o hebraico, o aramaico, o grego, que são as línguas originais dos textos bíblicos. Só que apenas conhecer as línguas também não basta, porque o conteúdo dos escritos tem relação com fatos históricos, né? Esse conteúdo tem relação com questões culturais, né? E a forma também, o jeito como os conteúdos eles foram escritos, também determinam uma forma peculiar de se ler e de se entender um texto. Por exemplo, quando alguém lê um texto do nosso português cheios de rimas, a gente já sabe que é poesia. E poesia se lê e se entende de forma diferente de um texto de um jornal. E quando alguém lê um texto, né, que começa dizendo "era uma vez", a gente logo sabe que se trata de uma fábula, e uma fábula se lê e se entende de forma diferente de um texto do direito penal. Essas formas diferentes de se escrever um texto, a gente chama de gêneros literários, né, ou tipos literários, né? E existem gêneros literários diferentes na Bíblia. É mais uma realidade que a gente traz aqui na hora de buscar compreender um texto, né? Tipos de escritos diferentes que pedem uma maneira diferente, uma maneira peculiar de se ler e entender o texto. Por exemplo, não se lê e entende o livro de Salmos, que são textos reconhecidamente poéticos, da mesma maneira que se entende o livro de Atos, que é um texto, né, narrativo. E além dos textos poéticos e narrativos, a gente encontra outros tipos de textos, outros gêneros literários na Bíblia, como os proféticos, né, os textos de sabedoria, as parábolas, os textos apocalípticos.
E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que o Novo Testamento ele começa com 5 grandes livros narrativos, né, onde a gente percebe que nos 4 primeiros, a gente percebe as narrativas sobre a vida, a morte e ressurreição do Senhor. E o 5º livro vem narrar, Atos, vem narrar o avanço da igreja depois da vinda do Espírito Santo. Mas aí o restante dos 22 livros do Novo Testamento, na verdade são epístolas, né? são cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, 22 pertencem então ao gênero literário das epístolas, né? das cartas. Até o livro de Apocalipse tem elementos de uma carta, a gente pode, né, colocar ela nesse gênero. E existe uma forma de se ler e de se compreender uma carta. A carta aos Efésios, por exemplo, se lê e se compreende de forma diferente do livro de Êxodo. Porque cartas, elas têm algo peculiar. Cartas, elas são direcionadas a pessoas, a situações específicas. Por isso a gente vai perceber ali nomes, né, situações específicas. Né? Ou seja, cartas ou epístolas, elas foram escritas voltadas para uma ocasião. São textos que a gente chama de ocasionais. Existe uma ocasião, existe uma situação que levou a carta a ser escrita. Existe uma situação específica, muitas vezes, que motivou o envio da carta. E sendo assim, nem tudo o que a gente vê nas cartas são normativas. Nem tudo é norma, nem tudo é lei que deve ser seguida por todo mundo de todos os tempos. E para exemplificar isso, eu separei três textos, a gente poderia citar outros, mas eu peguei 3 do próprio apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios 11, 13 e 14. Julguem entre vocês mesmos, é próprio que uma mulher ore a Deus sem usar véu? Ou não ensina a vocês a própria natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? E agora? Aqui a gente orou, mulheres oraram, não estou vendo véu e eu estou vendo alguns cabeludos no nosso meio. A gente está em pecado. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Você beijou alguém hoje? Não beijou? Costuma beijar? Não beija? Está em pecado se não beija? Olha só, as mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Tremeu, né? Só que o apóstolo Paulo, ele enviou Júnia, enfim, como apóstola, como uma mensageira enviada do sexo feminino, que falaria em nome dele. E Paulo recomendava Febe e Priscila, que ensinavam na igreja. E a profetisa Ana, que a gente percebe em Lucas, profetizava como? Em sinais, calada. É por isso que, quanto mais informações a gente conseguir ter sobre a situação ali dos autores, dos destinatários, né?
melhor vai ser o nosso entendimento da carta. E aí então nós vamos buscar hoje o que para nós seria de fato aquilo que é normativo e eterno. E buscar também entender o que é voltado para aquela ocasião, aquele tempo e para aquelas pessoas. Porque quando a gente está olhando para o Novo Testamento, ou para as cartas do Novo Testamento, é como se a gente estivesse ouvindo a um lado só, né, de uma conversa. É isso que a gente percebe com as cartas. Mas graças ao Senhor, a gente não está completamente no escuro, porque por meio dos mestres antigos e atuais, nós temos condições de saber mais, né? Nós temos condições de saber quais eram as situações naqueles tempos, naqueles dias, o que teria motivado os escritos, e a partir disso nós então passamos a ter mais condições de entender as palavras, né, o que elas podem, o que elas significam para nós hoje. E com isso, gente, eu digo que não tem jeito. O Senhor, Ele deseja que nós caminhemos na dependência uns dos outros. A gente precisa uns dos outros, né, viver igreja, como o texto de Efésios tem dito repetidas vezes, viver igreja, viver em comunidade é o jeito de nós aprendermos a ler e a compreender a sua palavra, conhecer o seu caráter. É juntos que a gente vive isso. Amém? E ainda falando de um jeito mais saudável de se ler e compreender a Bíblia, o texto de hoje, segundo a nossa divisão, é o de Efésios 5, 21 a 33. Te convido já a acessar o texto bíblico, Efésios 5, 21 a 33. Eu vou esperar você acessar o texto bíblico, porque eu quero que você preste atenção comigo num pequeno detalhe, ainda falando da maneira mais saudável de se ler a Bíblia. Se a versão da sua Bíblia em português é a NVI, você vai perceber que existe uma sugestão de divisão do texto com um subtítulo. Deveres conjugais a partir do versículo 22, né? Quem tem aí a NVI pode estar confirmando isso, né? Agora, por exemplo, se você tem a versão da NAA, que é a Nova Almeida e atualizada, a NAA ela sugere a divisão do texto com o subtítulo O Lar Cristão, a partir do versículo 21, né, para quem tem aí a NAA. E tem outras versões, né, de Bíblia em português, trazendo outros subtítulos e outras sugestões de divisões textuais. Só que antes da gente ler o texto de hoje, né, de Efésios 5, 21 a 23, conforme sugere a NAA, eu vou ler para vocês a divisão sugerida pela NVI, a partir do versículo 22, mas eu vou ler na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá? Que é uma outra versão bastante popular. E olhem só, versículo 22 da Nova Tradução da Linguagem de hoje, a gente lê. Começa assim: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido.
até aqui. Imagine um homem novo convertido, ou uma mulher que não conhece o Evangelho, lendo esse texto sem saber que existe uma forma melhor de se ler e entender a Bíblia. Sem saber disso, esse homem, mesmo sendo crente, o que ele tenderia a ser? Um machista e muitas vezes abusivo dentro de casa. Imaginem, né, uma mulher não crente dos nossos dias, com toda a razão, ao ouvir isso, né, ela diria que a Bíblia é um livro que não merece atenção e que o cristianismo não tem relevância na atualidade, porque, afinal de contas, a Bíblia incentiva os homens a serem ogros. Imaginem pessoas que leram essa porção da Bíblia sem saber que a Bíblia não deve ser apenas lida, mas que a Bíblia deve ser também bem lida, bem interpretada, que existe uma forma saudável. Eu não fui em muitos casamentos na minha vida, mas nos poucos casamentos evangélicos que eu fui, não foram poucas as vezes que eu vi esse texto sendo lido. E o ministrante falou dessa obediência, sem trazer qualquer contexto, sem trazer qualquer explicação. E isso, gente, não por maldade, mas por sinceramente entenderem que isso é normativo, que isso é lei para os nossos dias, ainda hoje. E agora? Paulo era machista e ele tinha o seu pensamento moldado à cultura do seu tempo, né? Ele era escravo dessa cultura. Deve a esposa obedecer em tudo ao seu marido? Ou será que existem mais elementos que a gente precisa conhecer? A gente vai tentar ver isso. Agora eu vou ler Efésios 5, a partir do versículo 21 ao 33, na versão da NAA. Versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Já começou diferente, né? E aí vem versículo 22, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido.
Clareou um pouquinho mais, né? Para quem não faz devocional nas línguas originais, fica aqui uma dica. Né? Procure ler outras versões de Bíblia. E hoje na internet a gente encontra muitas versões disponíveis, né, gratuitamente. Então não existe desculpa. E você ter acesso a diversas versões, caso você não domine as línguas originais, isso ajuda a entender que existem outras possibilidades de traduções, e isso ajuda a gente a expandir, né, a nossa compreensão, e faz também a gente entender uma coisa que talvez alguns vão torcer o nariz, né? Mas a gente percebe então que as traduções, elas não foram inspiradas. Os textos originais foram originados, sim, mas as traduções não. E outra coisa não inspirada que a gente encontra nas nossas Bíblias são essas divisões, né, com subtítulos. Essas sugestões, elas podem nos ajudar a encontrar os textos bíblicos com mais facilidade, mas é importante a gente saber que esses subtítulos, eles não foram inspirados, e essas sugestões de onde a divisão do texto ele deve acontecer, também não foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Essas divisões, elas podem nos ajudar para algumas coisas, mas para melhor compreensão do texto, muitas vezes essas divisões levam a gente para outros lugares, outras compreensões. E outra dica importante para também melhor ler e entender o texto bíblico é ler então sem olhar, sem considerar essas. Se você puder, apaga, né? Passa uma tinta preta e apaga essas subdivisões, né? Desconsidera essas sugestões, porque quando os autores inspirados por Deus, eles escreveram as cartas, não existiam capítulos, versículos, sugestões de divisão e esses subtítulos. Isso tudo veio 1.300 anos, 1.600 anos depois. Para quê? Para facilitar a gente achar os textos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele nunca que imaginaria que nós iríamos dividir, fatiar a carta dele como a gente faz hoje e ler a cada dia um pedacinho. Isso não ajuda na compreensão. Ainda o apóstolo Paulo, ele tinha um jeito, uma forma peculiar de escrever. Ele era um erudito. Ele era alguém altamente capacitado, estudado, ele dominava a filosofia, o grego, o hebraico. Né? O próprio apóstolo Pedro, ele reconhecia, né, ali na 2 Pedro, capítulo 3, que Paulo ele era mais difícil de entender. Como a gente vai perceber, Paulo ele tinha uma forma mais elaborada de construir, de apresentar os argumentos. E como a gente tem percebido na carta aos Efésios, Paulo, ele escreve de tal forma que ele vai tecendo, ele vai costurando, ele vai unindo, ele vai trazendo as ideias e vai formando, vai juntando e no final a gente percebe um lindo quadro, mas está tudo interligado, está tudo conectado, nada solto, nada isolado. Isso ele faz com maestria. Por isso é uma dica importante, a gente desconsiderar as divisões. E na verdade é muito saudável, gente, a gente ler as epístolas ou até mesmo livros narrativos numa só sentada. Né, do começo ao fim de uma só vez. Por quê? Porque era assim que se esperava que as cartas seriam lidas. E aí a gente consegue perceber o fluir, as coisas um pouquinho melhor. Porque olha só, gente, se a gente começasse lendo
no versículo 22, como algumas versões sugerem, né, o break, né, a divisão do texto, se a gente começasse lendo: esposas, sujeitem-se aos seus maridos, sem considerar o resto, sem considerar o argumento maior, que não começa no versículo 22, muita gente, com muita razão, entenderia mal essa porção da Bíblia. Porque onde é que está? Onde é que está a ideia maior que dá contexto, que é o ambiente para esse sujeitem-se? A ideia maior está ali antes, no versículo 18. Nos sejam cheios do Espírito Santo, sejam enchidos pelo Espírito Santo, nos chama o Senhor. E como somos enchidos pelo Espírito Santo? Versículo 19, vivendo em comunidade, falando entre vocês com salmos, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças. E versículo 21, sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor. Eu não sei quantos aqui estão entendendo, está tudo amarrado no ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo envolve o culto, envolve a celebração comunitária e envolve a sujeição uns aos outros no temor do Senhor, como quem se sujeita ao Senhor. Quando nos sujeitamos uns aos outros, esse ambiente de humildade, de amor, de serviço mútuo, é esse o ambiente onde o Espírito Santo ele cresce e nos faz cada vez mais parecidos com Cristo. E é só então, e é aí então que vem versículo 22, esposas, sujeitem-se aos seus maridos. A força do imperativo sujeitem-se não é para a mulher, mas é para todos. No temor a Cristo, nos sujeitamos uns aos outros. E olha só como ajuda a conhecer um pouquinho, né, do grego, como é bom você ter bons professores ao seu redor. No versículo 22, né, que a gente acabou de ler, no grego, a gente não encontra o verbo sujeitem-se. Literalmente, no grego, o versículo 22 está assim: esposas aos maridos como ao Senhor. É uma língua da antiguidade, gente, né? O verbo do versículo 22 tem que ser emprestado do versículo 21. Ou seja, uma frase, uma ideia é dependente da outra. O versículo 22, esposas, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, tem ligação, tem sujeição ao versículo 21, sujeitem-se uns aos outros, que por sua vez tem ligação com o ser cheio do Espírito Santo. Para serem cheios pelo Espírito Santo, sujeitem-se. É o que o texto diz. E isso requer humildade, isso requer amor, requer serviço. E não dá para tirar todas as conclusões apenas olhando para um versículo, para o versículo 22, de forma isolada. Isso gera erros, gera abusos, gera dor e gera ausência do Espírito Santo. E agora eu vou pegar carona naquilo que o pastor Daniel ele falou na semana passada,
E isso vai permitir que a gente entenda um pouquinho mais da ocasião, né, do ocasional, aqui do texto do apóstolo Paulo. Porque quem esteve na semana passada percebeu que naquela sociedade greco-romana, naquele mundo daqueles tempos, existia uma figura que era o que assim segurava, né, toda a estrutura da sociedade romana. E qual era essa figura central naquele mundo antigo, né, no mundo de Paulo, né, e esse mundo era influenciado, né, pela cultura grega, pelo domínio militar romano? Qual era a figura que segurava tudo aquilo? O pater familias. Se você não ouviu falar, o homem, o representante da casa. O pater familias, naqueles tempos, era a figura de autoridade que mantinha a ordem na sociedade romana. E essa autoridade, ela tinha respaldo na lei romana. E isso dava ao pater familias o poder para ele fazer o que ele bem entendesse e quisesse com suas esposas, filhos e escravos, que é justamente aqueles que são mencionados, né, nessa porção da carta aos Efésios. Se o pater família, se o pai da família, olha só como eram as coisas, se o pai da família decidisse jogar fora um bebê recém-nascido no lixão, se o pater família decidisse violentar a sua esposa ou matar o seu escravo, ele tinha autoridade legal para isso. Era esse o mundo. É um mundo bem diferente do mundo de hoje. Só para vocês terem uma ideia, nos tempos do apóstolo Paulo, vão dizer que cerca de 10% dos recém-nascidos eram jogados no lixão. Naqueles dias, crianças escravas eram compradas para servirem de brinquedos sexuais. E as esposas que se casavam com 14, 15, 16 anos, com homens do dobro da idade, elas não tinham nenhuma proteção da lei. Não havia voz e direito para as mulheres, crianças, filhos e muito menos escravos, que não eram considerados pessoas, mas propriedade. E segundo a lei de Roma, era o pater familias quem determinava a proteção e a vida daqueles que viviam debaixo da sua dependência. Esse é o cenário, esse é o mundo que ocasionou a carta aos irmãos da cidade romana de Efésios. E se a gente prestar atenção, queridos, o Espírito, através de Paulo, o Espírito Santo não está nos incentivando a desprezar mulheres, crianças, e o Espírito Santo não está nos incentivando a abraçar o sistema opressor escravagista, como alguns gostam de dizer. Não. Muito pelo contrário. Se você entende qual era a ocasião, se você entende como era o mundo de Paulo e dos Efésios, você acaba percebendo que o que o Espírito de Cristo estava construindo é algo muito contrário, muito diferente. É outra coisa. Percebam o argumento de Paulo à luz daquele mundo. Mulheres, sejam submissas. Filhos, sejam submissos.
Escravos, sejam submissos. Agora respondam. Será que foi alguma novidade naqueles dias? Teria sido novidade naqueles dias esperar que mulheres, crianças e escravos fossem submissas? Não, não era novidade, isso era o esperado. O apóstolo Paulo, ele não estava apresentando nenhuma novidade nessa submissão desses três grupos, não. A novidade vem nos argumentos seguintes. O revolucionário vem na sequência. O que fez o mundo daqueles dias virar de ponta cabeça foi esposo, pai, dono de escravo. Sirva a sua esposa, sirva os seus filhos e sirva os seus escravos. Sujeite-se. E quem era o esposo? Quem era o pai? Quem era o dono de escravo? A mesma pessoa. O pater família. Aquele que era o bambambam, aquele que tinha autoridade e poder para fazer o bem que entendesse com a permissão do Estado. Gente, se nós prestarmos atenção na ocasião, em quem, na verdade, cai o peso de tudo que foi escrito? Se a gente entende, o peso cai no pater família, na pessoa que tinha influência e poder para trazer transformação e promover um ambiente onde o Espírito pudesse florescer, porque Jesus é o Senhor. Vocês conseguem perceber como o Evangelho é subversivo, como ele é revolucionário? Aquilo que o Espírito está dizendo por meio de Paulo é revolucionário. Em Cristo não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, homem, nem mulher, nem branco, nem preto, nem amarelo, rico ou pobre, pois todos são um em Cristo Jesus. Quando Jesus é o Senhor, ninguém é maior do que ninguém, e todos são chamados para servir uns aos outros. Ah, mas Paulo chamou o marido de cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Gente, de novo, se você mergulhar, você vai ver que cabeça, hoje a gente sabe que no nosso tempo, cabeça significa o quê? Chefia, liderança, né? Mas não era esse o sentido naqueles tempos. E eu vou deixar as questões técnicas de lado. Quem quiser, depois eu posso até passar alguns textos, mas a chave é Jesus, é sempre Jesus. Na dúvida, a gente olha para Jesus, porque o que a gente aprendeu com Jesus? O que Paulo aprendeu com Jesus, o Senhor? Se hoje o cabeça da igreja estivesse no nosso meio e alguém desejasse identificar, né, quem seria o cabeça da igreja, onde é que o cabeça estaria? Fazendo o quê? Como você identificaria o cabeça da igreja? O cabeça da igreja seria aquele segurando a bacia e a toalha. Quer saber quem é o cabeça da igreja? É aquele que disse que o maior é o que serve.
Quer saber quem é o cabeça da igreja? É aquele que foi pendurado no madeiro por amor e serviço aos menores, aos pequenos. Pater família, marido, pai, patrão. O maior é o que serve. Isso é ser cabeça como Jesus. E como a gente tem dito, porque Jesus ressuscitou, existe sim uma forma certa de se viver. O Evangelho da Graça governa as nossas relações na igreja, governa as nossas relações nas casas e nos ambientes de trabalho. As relações mais básicas e que transformaram o mundo. E continuam, essas relações mais básicas são alvos do Evangelho. E foi o Evangelho. Foi o Evangelho de Cristo que mudou tudo. Foi justamente por causa do Evangelho que hoje mulheres têm voz, crianças têm direitos e não se aceita mais escravidão. Porque seguindo a normativa do amor, seguindo a lei do amor, onde nós servimos uns aos outros, onde o maior é o que serve, inevitavelmente, mulheres se tornariam presidentes, médicas, pastoras. Inevitavelmente, na lei do amor, crianças e órfãos seriam protegidos. E inevitavelmente, na lei, na normativa do amor, o sistema de opressão que faz de um ser humano propriedade em Cristo acabaria. Quando ninguém olhava para as mulheres, quando ninguém olhava para as crianças e escravos, quando ninguém olhava para os fracos, quando os poderosos desejavam manter-se no poder perpetuamente, Jesus, o Senhor de todos os universos, Ele não só se fez homem, mas sendo homem, Ele pegou uma bacia e uma toalha e se fez servo de todos. Que os nossos filhos possam ver em nós, né, papai, mamãe, essa sujeição mútua que revela o amor de Cristo. E eu ousaria dar ainda um passo além, para um certo cuidado. Porque para mim vai além do gênero. Inclusive hoje nós vivemos outros tempos. A gente pode considerar que essa palavra é voltada para a parte dominante. Existem patroas hoje, né? Essa palavra é voltada para aquele ou aquela que quer ser voz dominante em um lar. Só que prestemos atenção. Não deve haver abuso nem da parte do esposo e nem da parte da esposa. Toda ausência de sujeição mútua, consequentemente, vai promover um ambiente onde o Espírito de Cristo é entristecido
ele não vai crescer nesse lar. E isso vai trazer marcas nos filhos, na igreja e na sociedade. E, gente, ser crente na igreja é fácil, né? E olha o que a falta de testemunho dos pais em casa não faz. Essa falta é uma das grandes responsáveis pela falta de fé nos filhos. E permitam-me rapidamente falar do casamento em Cristo, né, que é a nossa temática. Rapidamente, versículo 31, tornando-se os dois uma só carne, grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Existe um mistério no casamento que revela o grande mistério da relação de Cristo com a igreja. Isso revela para nós que o casamento ele tem uma finalidade diferente do que muita gente pensa. Porque a finalidade ou o propósito do casamento não é a felicidade. Em um casamento cheio do Espírito Santo, certamente a felicidade ela é presente, é uma realidade, mas não é buscando a felicidade que se é feliz. E isso serve tanto para o casamento quanto para a vida. A felicidade muitas vezes é um ídolo, e um ídolo é um falso Deus que cobra um preço bastante alto, que causa muita infelicidade. Mas segundo nós lemos, o casamento é uma missão. No casamento existe um chamado, e a missão do casamento é revelar, é ser uma expressão dessa unidade inquebrável, uma unidade inviolável no amor que existe entre Cristo e a igreja. Se você não entende isso, não case. E se você entende isso, não separe assim tão facilmente. Lute! A missão do nosso casamento é revelar a unidade no amor entre Cristo e a igreja. O casamento é servo de Cristo. Nossos casamentos servem o mistério da unidade entre a igreja e o seu Senhor. Como nós vimos no capítulo 3, a igreja, ela serve como vitrine para mostrar ao mundo a sabedoria de Deus. E o nosso casamento serve de vitrine para mostrar a unidade do amor entre Cristo e a igreja. Então, debaixo dessa missão, ser casado, ser casada é construir algo novo, é construir um jeito novo de ser no Espírito, em sujeição a Cristo. Casar é construir uma nova relação, uma nova pessoa, unida à luz do Evangelho, deixando de lado os padrões que nós vimos e herdamos no mundo. Casados em Cristo, o nosso referencial é o caráter de Cristo, é a forma de ser de Cristo, e na presença do Espírito de Cristo existe um meio de construirmos os nossos lares a partir do Evangelho, nos sujeitando uns aos outros, no temor e no amor do Senhor. Dito isso, então, esposas, sujeitem-se aos seus maridos.
respeitando-os, honrando-os e assim promovendo a unidade em Cristo. E maridos, sujeitem-se às suas esposas, amando-as, cuidando dos interesses delas, assim como Cristo amou a igreja. Vamos transformar o mundo a partir dos nossos lares. Amém, igreja?